Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com um assunto que é quase nada conhecido no mundo das grávidas. Vem comigo conhecer. Então vamos lá. Hoje eu vou falar de um assunto sobre incompetência ínstimo cervical. O que é incompetência ínstimo cervical? Geralmente a mulher fica grávida, né? E ela espera os 3 meses passar, porque os 3 meses de gestação são os mais complicados. Pode acontecer um aborto prematuro. Nesses 3 primeiros meses pode acontecer várias coisas, né? O organismo pode rejeitar o bebê pode não se desenvolver e muitas outras coisas que não vêm ao caso agora. Quando a mulher passa desses 3 primeiros meses, ela fica toda feliz, né? Porque a gente imagina que os maiores riscos da gestação já passou e agora é só aproveitar ela. Porém, não. Existe não é uma doença, vamos dizer que seja um defeito no corpo da mulher que causa uma perca gestacional prematura. Esse defeito é pouco conhecido e pouco falado também. Você não chega num hospital ou num médico para fazer o seu pré-natal e eles falam, vamos ver se você tem IC. Não, geralmente eles esperam você perder o bebê, pronto, acabou. O que é essa incompetência ínstimo cervical? Então, nada mais, nada menos, essa doença, digamos que não seja uma doença, seja um defeito, né? Vamos tratar como defeito. Esse defeito do corpo da mulher, ele faz com que após o 3º mês, quando o bebê começa a criar peso, quando ele começa a se desenvolver, a crescer, o útero, né? O colo do útero, ele começa a dilatar. Se vocês não conhecem o colo do útero, eu vou deixar uma foto para vocês ver certinho como que é aqui. Então, esse colo, ele começa a dilatar porque ele não consegue segurar o bebê e manter o bebê lá dentro do útero. Ele dilata sem dor, muitas vezes sem você nem sentir nada. Às vezes a mulher vai perdendo o tampão conforme ela vai no banheiro e acaba não se atentando assim a esses detalhezinhos que são pequenos. Às vezes ela vai perdendo o tampão aos pouquinho ali, no comecinho ali da gestação, e ela acaba não levando em conta. Se for a primeira gestação, ela nem sabe o que é, ela acha que é um corrimento normal, ela vai, chega no médico e fala, me deu um corrimento assim, ele vai falar, é normal, né? Quem vai no médico bastante sabe que todos os corrimentos que a gente fala pra eles, geralmente eles falam, é normal. E daí, com isso, a mulher vai perdendo o tampão do colo do útero aos pouquinhos e ela acaba não percebendo que esse colo está dilatando. Então, a IC nada mais, nada menos é do que a incapacidade do colo do útero se manter fechado durante a gestação. Ele não consegue se manter fechado. Conforme o bebê vai pesando, ele vai dilatando e o bebê nasce. Como diagnosticar essa tão temida IC? O diagnóstico dela geralmente é feito durante uma consulta de pré-natal normal. Por quê? A mulher geralmente ela tá normal, tranquila, não tá acontecendo nada, não tá sentindo nada, porém ela chega para fazer um pré-natal normal, vão fazer um ultrassom de rotina, alguma coisa assim, e o bebê tá nascendo. O colo do útero está aberto, está dilatado, às vezes pouco, às vezes total, e a mulher não sentiu nada, nenhuma dor. Outras vezes a mulher acaba passando mal com algumas dores em casa e quando vai ver já está com 10 centímetros dilatado e o bebê já está nascendo. Nesse diagnóstico, eu quero colocar assim uns mitos que eu acho que é bem interessante, assim, que eu sempre ouço falar. Às vezes eles dizem que com menos de 24 semanas não é IC. Eu acredito que seja mentira, porque a minha foi diagnosticada as 2 vezes com 23 semanas.
Já conheci meninas que têm IC e perderam o bebê com 19, 20, 22 semanas. Geralmente o colo do útero ele vai ser curto ou ele vai ser flácido. Quando ele é flácido, eu não entendo muito, eu não sou médica, não sou enfermeira, não sou nada, estou dando aqui a minha experiência referente a esse assunto. Eu acredito que quando ele é flácido, o médico já vai ficar um pouquinho mais atento, porque a flacidez do colo, eu acredito que dá para perceber se o médico fizer geralmente assim exames de toque durante a gestação, não só quando a mulher já está ganhando nenê, né? Porque eu acho que tem várias formas de diagnosticar a IC sem ser a mulher ganhando. Porque se o colo vai ficar flácido, por que o médico não faz exame de toque direto em todas as consultas? Se o colo pode ficar curto, por que não fazer a medida do colo do útero todas as vezes, todos os meses, né? Por que não fazer um ultrassom todo mês para garantir que esse colo não está encurtando? Então eu acho assim, várias percas que eu vejo assim, é falta assim do médico analisar certinho a gestação, é falta assim de um acompanhamento melhor. Então o diagnóstico da IC é a perca gestacional no segundo trimestre de gestação. Tratamento da IC. A IC, infelizmente, não tem cura, né? É um defeito que o organismo da mulher vem. Esse defeito pode ser tanto com o nascimento, tipo, você já nasceu com esse problema. Então, se você já nasceu com esse problema, desde a primeira gestação, você vai ter esse problema. E tem a IC adquirida. Você adquire ao longo do tempo por algum problema que aconteceu. Ou um parto normal, que prejudicou aquele colo na hora do parto. Então, aquele colo ele acabou ficando flácido, ele acabou ficando com problema e não continuou. Ele acabou machucando ali na hora do parto, que foi o meu caso. Então, ele não conseguiu, ele acabou adquirindo essa incompetência ínfimo-cervical. Ou quando a mulher tem que fazer alguma cirurgia no colo do útero, arrancar um pedaço do colo do útero, a mulher geralmente vai ter essa complicação porque o colo vai ficar mais curto, né? E aí, ou é pelo colo curto, ou é pelo colo flácido, ou é por causa dos dois. Então, o diagnóstico é quando você acaba tendo a perca, a primeira gestação, você acaba perdendo após o segundo trimestre, quando após um parto normal, você vai ter uma gravidez e acaba acontecendo isso também. O tratamento dela não tem cura, como eu já disse, e o tratamento dela é repouso. Não tem o que eu falar para vocês que não seja repouso. Porque a IC, ela é muito traiçoeira. Por mais que os médicos façam a cerclagem, que é um dos tratamentos, né? A cerclagem é o quê? É uma costura no colo do útero, que envolve o colo do útero ali, que eu vou deixar uma foto para vocês também, para vocês saberem mais ou menos como que é. Essa costura, ela é para segurar o colo, fechado. Porém, se o seu colo for flácido e você se manter sentada, se você se manter em pé, andando por muito tempo, você vai ficar forçando do mesmo jeito em cima da cerclagem. E pode acontecer de rasgar, de abrir. Então, o máximo de repouso que a mulher puder fazer, se ela tiver a cerclagem, se ela puder parar de trabalhar, se ela puder ficar em casa deitada ao máximo, é a melhor coisa que a mulher faz. Geralmente, um dos tratamentos também é começar a tomar o Trogestan. Tanto pela via oral, como ela introduzida, né, no canal. Geralmente, o médico pede para a mulher introduzir, porque já vai ali direto no canal. O Trogestan serve para quê? Para ele fortalecer esse colo. Mas ele não é nada para cura, ele é só uma ajuda para fortalecer o colo, para que ele segure, se firme um pouquinho mais. Mas o Trogestan não é
Se você tiver IC, não é um tratamento que, só ele, pronto, eu posso fazer o que eu quiser. A mulher que tem a IC, ela tem que ficar de repouso, ela tem que ficar mais tranquila. Lembrando sempre, pessoal, que eu tô falando de tudo que eu passei, eu vi, eu ouvi e eu li, tá? Então, assim, tudo que eu tô falando aqui é experiência minha. E eu tô tentando ajudar. Se você tem a IC e pode fazer isso e pode ficar de repouso, fique de repouso. Não fique pensando assim, mas vão falar que eu sou mole. Mas isso vai acontecer mesmo. Parente vai chegar e vai falar, nossa, como você aguenta ficar só deitado? Nossa, como você aguenta ficar sem fazer nada? Nossa, como você aguenta ficar nessa casa sem lavar o banheiro? Dane-se. É a vida do seu filho e é a sua vida, né? Quando o seu bebê morrer, quando você perdeu o seu bebê por falta de um repouso, por falta de alguma coisa, a única coisa que as pessoas vão falar é, Deus quis assim. Não, pessoal, a gente não pode só aceitar isso e de boa, beleza, tá bom. Se Deus quis assim, perfeito. Claro que nada acontece sem a permissão de Deus. Mas a gente tem que se cuidar. A gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte, infelizmente, na IC é o repouso. É eu ficar quieta. É eu fazer o menos de coisa possível. Se eu ficar sentada por muito tempo, aonde está o peso do bebê? No colo do útero. Se eu ficar andando por muito tempo, aonde está o peso do bebê? No colo do útero. Então, o repouso é o máximo que a mulher pode fazer. Se a mulher puder ficar deitada o tempo todo, fique deitada o tempo todo. Quanto mais deitada você ficar, menos peso vai ter em cima do teu colo e menos peso vai sobrecarregar o colo para ele não abrir. Ele vai se manter fechado. Ok? Agora, eu vou dar algumas dicas. Como eu posso saber que isso está acontecendo comigo? Se você tiver alguma perca de alguma gosma, algum corrimento, assim, parecendo com uma gosma, com uma gelatina, fique atenta, vai no médico, dá uma perguntada para o médico, sim. Vai no médico, vai na urgência, pergunta. Se possível, leva o que você perdeu ali. Todo cuidado é pouco numa gestação. Se vocês perderem o tampão essa gosma, geralmente, ela é o tampão do colo do útero. Ela parece um catarro, meio grosso, assim. Mas não quer dizer que se eu perdi o tampão do colo do útero, o meu bebê vai nascer. Se eu fiz a cerclagem e perdi o tampão, o bebê vai nascer. Às vezes, eu faço a cerclagem, né, que é a costura ali do colo do útero, ou eu coloco o pessário, como eles mexeram para fazer a cerclagem, para fazer a costura ali, às vezes o tampão do colo do útero, ele sai mesmo. No começo, quando você faz a cerclagem, pode sangrar sim, até uma semana após a cerclagem. Se você vê um sangramento muito abundante, de grande quantidade, muito vivo, aí você volta na maternidade. Mas um sangramento depois da cerclagem é normal, pessoal. Nos primeiros dias, sair um sangramento um pouco mais forte, é totalmente normal. Não precisam se assustar. Se sair o tampão do colo do útero também, não quer dizer que o nenê está nascendo. Mas entre em contato com o médico sim. Porque todo cuidado é pouco. Melhor você escutar que está indo lá à toa do que você não ir. E acabar se arrependendo. E acabar se arrependendo depois. Ignorem os gritos que minhas crianças estão brincando ali do lado. E você acabar se arrependendo depois, por não ter ido. O tampão do colo do útero não quer dizer que se ele saiu, o nenê está nascendo ou você está entrando em trabalho de parto. Ele se regenera novamente, tá? Eu perdi o tampão do colo do útero, depois ele voltou ao normal. Eu fiquei bem assustada no começo, mas deu tudo certo. Não teve nenhum problema por eu ter perdido, não tive infecção, não tive nada. Foi só porque mexeu mesmo ali para fazer a cerclagem e depois voltou tudo ao normal.
Mas um outro vídeo eu trago para vocês contando a minha experiência, como eu descobri tudo certinho, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Outra dica: tome os remédios certinho, faz o repouso. O repouso é muito importante para essa fase, principalmente até as 30 semanas, que é a fase assim que o bebê não se desenvolveu ainda, assim, que ele não tá muito bem, que ele tá fraco ainda, que ele não tem muitas chances de sobreviver. Claro que após as 28 semanas já fica bem mais tranquilo, mas até as 30 semanas mantenha o repouso, fique mais deitada, não fique tanto tempo sentada, porque como meu médico disse, a mulher cerclada é como um saco mal amarrado. Quanto mais ela coloca o peso ali, quando você amarra um saco mal amarrado, o que vai acontecer? Ele vai começar a abrir e chega uma hora que ele estoura e a melancia cai, né? Foi o exemplo que o meu médico me deu. E eu achei bem válida essa fala dele. Claro que depois eu vou contar essa experiência bem certinho para vocês. Mas é claro que eu já estava de 23 semanas quando eu fiz a minha cerclagem, a minha primeira cerclagem, após uma perca. Mas foi isso que ele falou para mim. Você é um saco mal amarrado, com uma melancia dentro. Se você ficar forçando, se você ficar pegando aquele saco e dando um soquinho, porque se você anda, a gente acaba não percebendo, mas se você corre, se você anda, se você desce escada, tudo isso vai forçando o colo do útero para baixo. Tudo isso vai forçando aquela cerclagem, né? Aquele mal amarrado, né? Que foi uma expressão que ele usou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente vai fazer. Se eu preciso andar de carro, dá uma baixadinha no banco para o peso não ficar totalmente só em cima ali do colo. Dá uma deitada no banco para que você fique mais assim com o peso nas costas, que se você perceber, se você deitar, o peso maior vai ser nas costas, né? Dá uma dor nas costas, mas melhor sentir a dor nas costas. Você vai sentir um peso nas costas, porém ali embaixo vai ficar mais tranquilo. Vai ficar sem peso, sem você forçar o colo do útero. Outra dica também, tome as vitaminas bem certinho, coma muito bem para que o bebê possa se desenvolver, possa crescer. Conversa com o médico, mesmo que a sua gestação esteja indo belezinha, conversa com o médico para você tomar o Celestone, que é o remédio para amadurecer o pulmão. Se você tiver com algum problema, né? Geralmente o médico vai falar para você usar se ele vê que você está correndo um risco de um parto prematuro ali na sua cerclagem, que a sua cerclagem não vai segurar até o final. Geralmente eles vão dar sim esse medicamento, tá? Isso é uma dica minha, de você sempre estar conversando, perguntando, porque esse medicamento ele amadurece o pulmão do bebê. E você pode tomar ele depois das 28 semanas. Então, é uma dica, assim, sempre esteja perguntando, que a gente sabe que nem todos os médicos são preocupados, nem todos os médicos fazem o que realmente dá para fazer. Nem todos os médicos socorrem da forma que dá para socorrer. Então, sempre esteja perguntando. Se você engravidou, sempre esteja perguntando assim, e o colo do útero? Como que tá? Ele tá fechado? Sempre vai perguntando, sempre vai alertando, porque não é uma coisa rotineira a medida do colo do útero, ver se o colo do útero abriu ou não. Então, quanto mais você puder perguntar referente a esse assunto para o seu médico, pergunta. Não tenha vergonha, não. Se acontecer alguma coisa, mas eu fiquei em dúvida, mas é 3 horas da manhã. Não tem problema, pessoal. Eu tive a minha perca, tá? Sei muito bem como é isso. Não me atentei aos sinais, que o meu sinal foi... Eu nem conhecia o colo do útero, não. Eu nem conhecia o tampão do colo do útero. E eu perdi, assim, saiu, assim, uma gosminha, muito pouquinha, com umas rajadinhas, assim, vermelhinha de sangue. E eu fiquei com vergonha de ir no médico, fiquei com vergonha de perguntar, né? E também não tive muito apoio, assim. Ficaram falando que eu era muito
preocupada com as coisas à toa, que eu enfiava muitas coisas na cabeça. Então eu acabei ficando um pouco com vergonha de ir atrás, de ligar pro médico, e quando eu vi, o bebê estava nascendo. Mas eu não senti dor nenhuma, eu não senti nada de diferente. Eu só lembro de ver isso e não senti mais nada, e depois de 15 dias eu estava perdendo o bebê. Então não fique com vergonha. Vai atrás, é melhor você ir e voltar embora pensando, poxa, né, eu podia não ter ido, do que você não ir e ter a vida inteira para se arrepender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo as dúvidas de vocês. E o próximo vídeo que vai sair vai ser sobre como eu descobri que eu tinha essa doença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica o alerta aí para vocês. Curte, compartilha, porque esse assunto é muito importante, muito pouco conhecido no mundo das gravidinhas. E se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os assuntos que eu vou trazendo aqui, tá? Tchau, um beijo e até o próximo vídeo. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy